E a gente vai meditar em cima desse texto. E eu vou extrair algumas verdades desse texto de João capítulo 11. O título dessa mensagem é Alguns porquês da vida no registro da ressurreição de Lázaro. Então, alguns porquês da vida no registro da ressurreição de Lázaro. Na nossa gramática, na língua portuguesa, usamos o porquê de 4 formas. A gente, quando vai fazer uma pergunta, você escreve por, separa e bota que. Então, se você for fazer um texto, já sabe. Quando você for fazer uma pergunta, você separa o por do que e faz a pergunta. A outra forma também é separado, só que é com um acento circunflexo no último E. No final de frases. Eu fiz isso porque, ou melhor, isso. Por quê? No final você coloca ele separado com um acento circunflexo, chapeuzinho. Tem um porquê junto que a gente usa para respostas. Você vai responder algo, você responde o porquê junto. E o quarto porquê da língua portuguesa, a língua portuguesa é uma graça. É o porquê junto com um acento também circunflexo, que geralmente ele substitui um substantivo. Mais ou menos assim, geralmente ele vem precedido de um artigo. Aí você hoje é aula de gramática. E esse porquê junto com acento é a razão, o motivo de algo. Aí você coloca porquê. Esse é o porquê da vida, ou seja, essa é a razão da vida. Aí você bota porquê junto com o acento. O Evangelho de João foi escrito por João no século I, na verdade 100 depois de Cristo, e foi o último evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que entrou na Bíblia. O Evangelho de João é um evangelho simplesmente maravilhoso, e ele tem um foco que é mostrar Jesus como Deus, como Cristo. Ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, O João é um evangelho diferente, muito interessante. No final do livro de João, João 20, versículo 30 e 31, João diz a razão por que ele escreveu o evangelho dele. Eu vou ler aqui, não precisa você abrir. Ele diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João escreveu o Evangelho de João diferenciado com esses 2 objetivos. Primeiro, para que creais que Jesus é o Cristo. Ele não é um Cristo, ele é o Cristo, o único. E a segunda coisa é para que você crendo, você tenha vida em seu nome. Esse foi o objetivo de João. E ele selecionou de um monte de sinais que Cristo fez, 7 sinais. No Evangelho de João tem 7 sinais que João selecionou. Ele não quis botar tudo, ele disse: eu vou pegar a dedo. E ele pegou 7. O primeiro sinal é a transformação da água em vinho. O segundo sinal, a cura do filho de um oficial do rei. Terceiro sinal, a cura do paralítico de Betesda. Quarto sinal, Jesus andando sobre as águas. Quinto sinal, a cura do cego. Sexto sinal, a cura do cego de nascença. E o sétimo, exatamente a ressurreição de Lázaro. Então ele selecionou 7 sinais para falar do Cristo que ele queria que as pessoas conhecessem, de Jesus o Cristo. E é interessante que João é um dos evangelhos onde Jesus é apresentado como o eu sou, A gente sabe disso. Lá ele aparece como eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Para nós parece que não está dizendo nada, mas para o judeu, quando falava esse termo, eu sou, era algo que eles guardavam para o grande Deus, o Jeová. E Jesus então é apresentado no Evangelho de João como esse eu sou. Isso que eu acabei de dizer. O Evangelho de João também tem algumas coisas interessantes, e dentre elas é o Evangelho que fala que Jesus chorou.
E Jesus chorou exatamente no enterro, né? No enterro não, na experiência da morte de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou, João 11:35. E aparece em Lucas 19:41, Jesus também chorando, quando ele vai entrando em Jerusalém, naquele jeguinho lá, né? Entrando em Jerusalém, ele olha, ele começa a chorar, e ele estava lamentando a destruição que Jerusalém ia sofrer. E o livro de Hebreus fala, em Hebreus 5:7, que Jesus, numa noite do Getsemane, ele ofereceu clamor e muitas lágrimas. Então Jesus chorou nessas 3 ocasiões, a Bíblia fala. A observação do Evangelho de João, e ele coloca o último milagre, né, o último sinal, a ressurreição de Lázaro, porque realmente foi um grande milagre. A ressurreição de um homem, depois de 4 dias enterrado, realmente é algo espetacular. Naquela época e hoje nem se fala, né? Então, e João acaba o seu livro justamente falando no capítulo 20 e 21 sobre a ressurreição de Jesus Cristo e as aparições dele para os discípulos. Então, mais ou menos é isso aí que a gente vê. E eu quero focar então no capítulo 11, né, de João, justamente falando da ressurreição de Lázaro. Amém? Amém. E eu vou falar alguns porquês da vida, o registro de João sobre a ressurreição de Lázaro nos mostra. Primeiro porquê. Porque as coisas de Deus tendem a aumentar, ficarem melhores no final. Alguém já falou, o melhor de Deus está sempre por vir. Outros falam, uma observação é a verdade, o melhor de Deus já veio, foi Jesus, né? Mas, se você for perceber, você vai vendo que as coisas de Deus, elas vão tendo um aumento pouco a pouco, né? Então a gente se pergunta, e João fez isso, começou a mostrar sinais, começou na transformação da água em vinho e acabou com a ressurreição de Lázaro. Algo maravilhoso. E aí a gente pergunta, por que Deus é assim? Por que Deus não dá tudo de uma vez? Não sei se você já perguntou, por que Deus já não me entregou? Por que Deus falou isso para mim e ainda não se cumpriu? Ou, por que Deus vai dando conta-gotas, né? Pingando, Ele podia dar uma enxurrada. Mas a gente vê então que essa é uma revelação do Evangelho de João e de várias partes da Bíblia. Por que Deus não dá tudo de uma vez? Porque Deus realmente se revela aos poucos. Deus, Ele faz as coisas no tempo e no jeito certo, na hora certa, tudo certinho e pouco a pouco. Não pense que Deus vai lhe dar tudo de uma vez, que Ele não vai lhe dar. Ele vai lhe dando pouco a pouco. E à medida que você vai crescendo, Ele vai lhe dando mais. E quanto mais você tem experiência, mais Ele vai te dando. Ele vai trazendo revelação. A gente chama isso de uma revelação progressiva, ou seja, vai crescendo. Então por que Deus não me dá tudo de uma vez? Porque Ele é assim mesmo. Se você tem essa interrogação, você sai daqui com essa resposta. Ele não vai te entregar tudo de uma vez. Ele vai te dando pouco a pouco. E à medida que você vai experimentando e crescendo, Ele vai te dando mais. O problema da gente é que a gente fica com a interrogação, com o porquê, e a gente, ao invés de crescer naquilo que a gente já tem, a gente quer tudo e não tem nada. Às vezes a gente quer que Deus derrame muita coisa e Deus fica bem assim, eu vou te dar, mas vou te dar à medida do seu crescimento, à medida da sua fé. Tem um texto em Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O justo vai brilhar, mas é pouco a pouco. Tem um texto em 2 Coríntios 3:18 que diz assim: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então Ele vai devagarzinho. Se essa é uma interrogação sua, sai daqui com essa resposta. Deus vai te dar sim, tudo que Ele prometeu Ele vai te dar, mas Ele vai te dar no tempo certo, na hora certa, na medida certa. Não vai dar nem a mais nem a menos, vai te dar tudo que tem que te dar, mas vai te dar pouco a pouco. Uma vez eu ouvi uma frase, para a gente ir para um segundo porquês,
E eu achei interessante. Jesus, ele deu muito a poucos e pouco a muitos. E eu achei interessante. A referência era a forma como Jesus tratou os discípulos. Na verdade, Jesus deu muita coisa aos discípulos e deu pouco à multidão. E o pouco já foi muito, né? O que Jesus fez foi maravilhoso para todo mundo. Mas os discípulos que andaram com ele 3 anos, 3 anos e meio, receberam muito dele. Se você olhar, principalmente no Evangelho de João, Jesus dizia, inclusive aqui, que bom que vocês vão experimentar isso. Que bom que vocês não estavam lá. Vocês estão aqui para saber que o cara morreu e eu vou ressuscitar ele. Que bom, eu quero que vocês tenham essa experiência para que vocês creiam. Então você vê Jesus pegando os seus e fazendo grandes coisas, amado. E Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida assim, nós que somos discípulos dEle. Amém. O segundo porquê, eu vou pegar do versículo 1 ao 6 de João 11, é Jesus e a mensagem que Ele recebe. Diz assim o texto: estava então enfermo, João começa a escrever, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o guento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. João 12:3. Não é a mesma Maria pecadora, é outra Maria. Cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta. Eu achei interessante que ele colocou Marta na frente aqui. Ora, Jesus, a gente fica falando, né? Maria, Maria, Maria. Deixa eu falar isso, que não é o texto, não é o meu foco. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, que no caso era Maria, e a Lázaro. Vindo, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Betânia ficava pertinho de Jerusalém. E aí, mais um porquê da vida, que eu acho que você já fez. Por que Jesus deixa aqueles que Ele ama sofrerem e morrerem? Marta e Maria escreve a carta e diz, e João, resista, aquele que o Senhor ama está doente. E Jesus fica mais 2 dias, e o trajeto, alguns acham que ele estava na Pérea, aí para ir para a Judéia, era 30, alguns de 50 quilômetros, ele gastou 2 dias para chegar. 2 dias ele se demorou, mais 2 dias para chegar, 4 dias. Aí a pergunta é essa: por que Jesus deixa aqueles que Ele ama sofrerem e morrerem? Por que será? Aí podia pensar, não, mas Jesus não amava Marta, não amava Maria, não amava o Lázaro, e por que Ele deixou eles sofrerem e morrerem? Por quê? Por que Ele deixa isso acontecer? Deixa o fala. Sabe qual é, irmão? A razão? Porque Ele quer ser glorificado. No final. Ele quer ser glorificado. A gente sabe, e aqui é uma observação, o sofrimento e a morte não estavam no plano original, A gente ouviu muito hoje de manhã aqui. Então, o sofrimento e a morte não estavam no plano original, só que entrou. Já que entrou o sofrimento e a morte, sabe o que Deus faz? Não estou dizendo que Deus vai ficar mandando doença, certo? Estou dizendo que Deus, quando permite que as doenças cheguem, a morte chegue na vida de um ente querido, um amado dele, é porque Ele quer ser glorificado. Então, se o sofrimento, se a morte não glorificar a Deus, ela não cumpriu o seu papel. O sofrimento só cumpre o seu papel do ponto de vista de Deus se ele trouxer glória para Deus. Eu sempre cito porque foi algo que me marcou, eu lendo a biografia de Corrie, e ela doente, 70 e alguns anos, 4, 5, não sei, não me lembro, e no hospital o anjo a visita. Ela conta essa história. O anjo a visita e diz: Corrie, Deus disse que se você quiser, Ele leva você.
E ela disse para o anjo: o que é que dá mais glória a Deus? É eu ir ou eu ficar? E o anjo disse: você ficar. Então ela disse: não, eu fico. Só que ela ficou de 74, 75 anos até 80 e não sei quanto, sofrendo com a doença. Só que ela também não parava. Evangelizou, viajava, se arrasava, ia para a cama. Se levantava um pouquinho, voltava para a obra. E ela glorificou a Deus muito nesse período entre essa visita de um anjo até o dia que Deus levou ela. Mas a pergunta dela tem tudo a ver. E Jesus disse no texto, acabei de ler, ele disse assim: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Depois ele diz: para que o Filho de Deus seja glorificado nela, ou seja, Deus ser glorificado e ele ser glorificado também. Então, se você pergunta por que Deus deixa os outros, os que ele ama, né? Não vou pensar assim, não, os que Deus ama todo mundo, na verdade, mas aqueles que não tem nada a ver com ele, né? Mas se você pensa assim, não, porque Deus deixa as pessoas que ele ama tanto sofrer e até morrer, como a gente orou aqui, é para ele ser glorificado. Então, se você está sofrendo, glorifica a Deus. Terceiro porquê, no versículo 7 ao 18, a gente vê Jesus e os discípulos, um diálogo entre Jesus e os discípulos. Do versículo 7 em diante: depois disso, disse aos seus discípulos, Jesus: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Isso você lê no capítulo 10. Eles queriam matar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus saiu, né, do meio deles. E agora Jesus quer voltar. O discípulo ficou assim, sem entender. E tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acreditasseis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, quer dizer, gêmeo, aos codiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Qual é a pergunta aqui? Qual é o porquê aqui? Porque a morte para Jesus é como um sono. No Novo Testamento aparece um monte de vezes sobre sono. A maioria das vezes, quando aparece sobre sono, está falando do sono à morte. Eu vi em algum lugar, mas eu não fui olhar, né? Mas eu vou dizer como eu vi. 13 vezes aparece a palavra sono e geralmente está usando para morte. E 3 vezes como o sono normal, o sono que a gente descansa. E aí a gente pergunta, por que a morte para Jesus é como um sono? João 5, versículo 25 e 29, diz assim: em verdade eu vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhes o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Sabe por que para Jesus a morte é como sono? Porque ele vai despertá-los. Então morte para Jesus é sono. Ele vai despertar todos, tanto os crentes quanto os incrédulos. Ele vai acordar. Então
não fique com medo da morte. Porque a morte é como um sono. Foi dormir. E eu não estou falando que a alma dorme, né? Eu não creio nessa doutrina da alma dormindo. Certo? Mas a ideia dessa figura que Jesus ele usa é porque ele é aquele que vai despertar do sono, ou seja, ele que vai ressuscitar. Acabei de ler o texto. Então, quando você olhar para a morte, você diga bem assim: dormiu. Dormiu. Certo? Que a ideia é essa, é que vai despertar. Mais cedo ou mais tarde Jesus vai dizer: levante-se. E os que fizeram bem para a vitória, né, para a vida eterna, os que fizeram mal para a condenação eterna. Mas ele vai despertar todos. Todos ressuscitarão. Primeiro os dele, depois os outros. Mas todos ressuscitarão. Então, a morte é um sono. Outra coisa que a gente vê nesse texto é, Jesus ele fala de alguns que andam, né, à noite. Os discípulos disseram: Senhor, a gente vai lá, vai morrer. Os caras queriam lhe apedrejar, a gente vai para lá. Tomé diz bem assim: a gente vai morrer com ele. E Jesus diz bem assim: olha, se você andar de dia, o dia tem 12 horas, né? De 6 da manhã a 6 da noite dá 12 horas, tem 12 horas, e tem 12 horas de escuridão. Quem anda de noite tropeça, porque não há luz nele. Aí a gente pergunta: por que os que andam de noite tropeçam? É outra figura, né, que Jesus usa. Ele usou a questão do sono, agora está usando a questão do dia e da noite. Então, por que os que andam de noite tropeçam? Porque não há luz neles. O que é que isso quer dizer? Há uma luta, irmão, há uma luta que alguns chamam de luta cósmica. Há uma luta cósmica, ou seja, há uma luta no mundo invisível entre o bem e o mal. Há uma luta entre a morte e a vida. Há uma luta entre luz e trevas. E esse negócio está se degradando direto, todo dia. A luz quer vencer a noite ou as trevas quer vencer a luz, a morte quer vencer a vida quer vencer a morte. É uma briga constante. Só que Jesus diz uma coisa interessante, que quem está nas trevas vai tropeçar. E ele diz: porque não há luz neles. Por que os que andam de noite tropeçam? Noite geralmente dá um significado na Bíblia de coisas escondidas, coisas ocultas, né? Então, que Jesus está querendo dizer bem assim quem anda errado vai tropeçar. Quem anda se camuflando vai tropeçar. Eu não, eu ando de dia. E ele fala várias vezes bem assim: eu ando abertamente, tudo que eu dizia para todo mundo, não tem esse negócio não. Eu andava nas praças, eu ia no templo, eu não estava me escondendo não. E ele não estava se escondendo mesmo não, porque ele tinha luz em si mesmo. E há um texto que diz assim: a morte não podia pegar ele, porque não tinha como a morte pegar ele mais. Ele se entregou a ela, é diferente. Mas a morte não podia pegá-lo, porque não havia pecado nele. Ou seja, Jesus não andava em esconderijos. É muito interessante esse negócio de Jesus. Jesus simplesmente cumpriu um plano de Deus, mas não andava se escondendo não. Ele quer dizer assim: eu não tenho o que temer. E a pergunta é: por que os que andam de noite tropeçam? Porque não tem luz em si mesmo. Vou falar um negócio, mas depois deixa eu falar. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Quinto porquê, são 8, irmãos. Quinto porquê: Jesus e Marta. Jesus agora vai conversar com Marta, do versículo 19 ao 28.
E a pergunta, o porquê dessa conversa de Jesus com Marta é: por que a nossa fé, ela tende, ela se inclina mais para o passado ou para o futuro? Por que a fé da gente, ou ela está lá no trás ou ela está lá na frente, ela nunca está aqui? Ou a gente não tem esse negócio? A gente tem uma fé no que aconteceu, beleza, não estou dizendo que é errado não. A gente tem uma fé, Marta tinha uma fé, né, uma esperança do que ia acontecer, beleza, mas não tinha fé para o presente. E a questão é, por que a gente tem tanta fé no amanhã, não tem fé no hoje? Porque a nossa fé, eu estou perguntando, respondendo, porque a nossa fé, ela é muito subjetiva. Isso quer dizer, ela é limitada pelos nossos sentidos, pela nossa esperança. Sabia que a esperança, se não for bem usada, ela atrapalha a fé para hoje? Porque você fica só esperando, você nunca alcança. E Marta tinha isso na cabeça. Jesus diz bem assim: eu vou ressuscitar ele. Ela diz: eu sei, na ressurreição dos últimos dias. Ele disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição está aqui agora. Por que você vai esperar lá, se eu estou aqui agora? Então a gente tem essa mania, às vezes a gente fica olhando para o passado. Alguns falam glória do passado e glória do futuro. Glória do presente ninguém tem. Então a gente tem que sim ter glória no passado, glória no futuro, mas tem que ter glória no presente, no hoje. Versículo 19 em diante diz assim: e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Diferente uma da outra. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, esse cara estava cheio de fé, mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Fecha que negócio interessante. Ela diz bem assim: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não ia morrer. Aí Jesus, e ela diz: olha, mas eu sei também, Senhor, mas também agora, ela diz, mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Mulher de fé. Marta, mulher de fé, né? Maria não fala quase nada. Marta aqui estava cheia de fé, a mulher. Aí o que acontece? Jesus, eita, ela entendeu o mistério, né? Eu estou aqui. Aí ele disse: ó, teu irmão há de ressuscitar. Aí ela perdeu. Disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Se o Senhor tivesse aqui, né, no passado, há 4 dias atrás, ele não ia morrer. Já que ele morreu, eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele lá daqui, na eternidade, lá no dia do grande juízo lá. Aí Jesus diz, né: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Que negócio que mistura, né? Fé, mas uma fé, como eu coloquei aqui, uma fé que estava muito na esperança e não no presente. A fé e a esperança, elas se casam, né? Comungam. Mas muitas vezes a nossa fé ela é muito forte na esperança. A gente está pensando só no amanhã, amanhã eu terei, amanhã vai ser, amanhã Jesus vai fazer. Quando Jesus quer fazer hoje. Amém. Ou então, era para ele ter feito, era para ele ter feito, era para ele ter feito, era para eu ser isso, era para eu ser aquilo outro. É errado isso. Então a gente tem que ter uma fé para agora, uma fé para amanhã e uma fé no ontem. Mas você não pode esquecer que a sua fé tem que ser para agora. Mas se você ficar olhando, né,
Mas na frente Jesus dizia, tira a pedra. Ela disse, Jesus cheira mal. Parece que ela estava querendo alguma coisa, mas não tinha ainda, absorvido totalmente. Marta, eu não disse a você, se você crer, verá a glória de Deus. Sexto porquê. Aí a conversa de Jesus com Maria e os judeus. Versículo 29 a 38. Diz assim, ela, ouvindo isso, Maria, Marta correu e foi lá dizendo, o mestre está te chamando. Aí ela, ouvindo isso, levantou-se e logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegada onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesma, parece que elas ensaiaram. Elas ensaiaram a conversa. Marta, aquela mulher ativa, mulher assim, braba, aquela mulher que encara, chegou lá, ela não se prostrou, ela olhou para Jesus e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Jesus disse, ele vai ressuscitar. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar, e eu sei que o que o Senhor pedir, Deus dá. Aquela mulher meio assim, depois ela vaquejou. Já Maria, aquele negócio, dengosa, estava lá chorando, canta, Jesus, chame ela, vá, chama essa mulher, manda ela vir aqui, manda sua irmã vir aqui. Mas ela chega, e ela diz a mesma coisa que Marta dissera, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Eu queria falar rapidamente duas coisas. A palavra agitou-se, ou moveu-se, é embrimaomai, que quer dizer encarregar com seriedade, com séria demonstração, instruir com rigor, criticar duramente. Então esse mover-se Jesus, não é que Jesus ficou dengoso, se sensibilizou, ele ficou chateado. Ele não gostou daquele negócio não. Mexeu com ele. E a palavra perturbou-se é tarasso, que quer dizer causar uma comoção interna a alguém, tirar sua paz de mente, perturbar sua tranquilidade. Na verdade, aquela agitação de Jesus, não foi que ele ficou, comovido porque o judeu chorava e Maria estava chorando. Apesar dele ter chorado, não foi isso. Eu acredito pessoalmente que ele chorou porque ele viu ele sofrendo. Ele chorou porque ele viu a consequência da desgraça do pecado na vida de alguém. E ele teve que experimentar aquilo. Mas ele não ficou feliz com aquele negócio não, com aquele chora-chora lá, daquele povo lá. E aí tem uma pergunta, o sexto porquê. Por que o choro, às vezes, pode ser perturbador? Por quê? Quem gosta de chorar? Quem gosta de chorar? A gente chora, mas não sei se você gosta não. Às vezes a gente ri e chora, Eu mesmo, quando eu tenho aquele riso, eu choro, mas eu já falei em algum lugar, mesmo assim eu não acho bom não, que engasga. Então a pergunta aqui é por que o choro às vezes pode ser perturbador? Sabe por quê? Porque o choro, ele é paralisante. O choro tende a deprimir. Jesus chorou por causa do choro deles, e não por causa da situação.
Então, é bem verdade, eu escrevi em algum lugar que o choro, né, quando você chora, você lava seus olhos com as lágrimas e lava a sua alma. O choro faz parte da vida, mas você precisa ter cuidado, porque chorar demais faz mal. Ria mais do que chore. Seja feliz. E Jesus viu aquilo ali, ele disse, não foi um negócio legal. Ele se inquietou com aquilo, se moveu com aquele negócio. É tanto que ele diz, onde botaram ele? É como assim, vamos resolver logo essa parada, vamos resolver logo esse negócio. Que eu estou vendo que vocês estão tudo aí para baixo. Vamos resolver esse lance logo. E ele veio para isso, ele sabia disso, né, irmãos? A gente conhece o texto, ele já sabia disso. Ele sabia que ele ia morrer, e ele sabia que ele ia ressuscitar ele. Então é como se ele dissesse assim, vamos parar com esse chora-chora. Quantas vezes a gente enfrenta um problema e uma coisa que aconteceu com a vida da gente, fica chora, e o choro parece, quanto mais chora, mais deprime, mais você fica para baixo, e o choro fica alimentando a dor, e fica aquele negócio, e aquele negócio. Chore, mas pare de chorar. Jesus então diz, vamos resolver esse lance logo, que vocês já estão me chateando com esse tanto choro. Vamos lá resolver esse negócio logo. Chega de tanto choro. Onde puseram ele? Ali, Jesus, tal. E aí o sétimo porquê, que é Jesus e o lado dos homens, né? Versículo 39 e 40, 44 a 45. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, que estava cheia de fé, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Versículo 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que a tinham visto, o que Jesus fizera, creram nele. Sétimo porquê? Porque nós, os homens, somos especialistas em dificuldades, em criar dificuldades, em pôr empecilhos, em pôr barreiras. Por que a gente tem uma mania de dificultar as coisas? Ao invés da gente ajudar na solução, às vezes a gente atrapalha. É coisa do homem, é um porquê do homem, a gente tem que entender esse negócio. E a resposta é porque só fazemos o que parece ser razoável, lógico, conveniente. Quem quer viver com Deus tem que botar essas coisas em segundo plano, negócio de lógica, negócio de conveniência. Não, isso é certinho, isso é conveniente. Isso é razoável. Eu vou fazer isso porque isso é razoável. Tira a pedra. Vocês dizem, não, mas isso não é razoável, isso não é lógico. Que negócio é esse? O cara 4 dias lá e ele não tinha, dizem algum que Lázaro não foi embalsamado. Ou seja, a decomposição é mais rápida ainda. 4 dias já estava terrível. Mas a gente tem essa mania de criar problema. Estava com Jesus ali, o dono da solução, e eles criando problema. Mas graças a Deus que, mesmo criando problemas, eles abriram, tiraram a pedra, e Jesus foi lá e fez o que ninguém podia fazer. Na nossa conclusão, amado, versículo 41 a 43, Jesus e Deus. Aí pronto, aí você vê que diálogo, Jesus e Deus. E é esse modelo que a gente tem que ter. É como Jesus fecha, né, a questão, ele e Deus. É como se ele dissesse, agora eu e o Pai, fica aí todo mundo aí de lado, quero saber se está crendo, se não está crendo, se vocês estão achando que está fedendo, não está, não quero saber mais nada, agora eu e o Pai. Diz assim o texto, né? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. O 8º porquê.
Por que que Jesus era tão singular, né? Por que que Jesus ele era tão especial? Por que ele era tão diferente de todo mundo, inclusive da gente? Porque os porquês da vida não destruía Jesus, não paralisava Jesus. Nada que aconteceu com ele paralisou ele. Eu me lembrava quando fazia o esboço de que quando mataram João Batista, a Bíblia diz que ele foi para um lugar se isolar, foi falar com o Pai. Mas é quando ele está lá, vem aquela ruma de multidão, sabe o que ele faz? Ele esqueceu aquela dor e disse: bom, vamos para lá, vamos fazer, vamos trabalhar, né? Vamos cumprir meu ministério. Ele vai cumprir o ministério dele. Eu não estou falando de sermos insensíveis, não, né? Mas é que a gente tem que entender que a viver pela fé é algo acima. E aí a gente vê como Jesus ele era especial, e a gente vê algumas coisas, e eu encerro. Primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, deve ser uma lição para a nossa vida, irmão, para tudo que acontecer com você, comigo, todos os porquês que você tiver, olhe para o céu. A Bíblia diz: Jesus olhava para o céu. Ele não olhou para o túmulo, não olhou se estava cheirando ou não olhou para a multidão duvidosa ou sei lá o que. Ele olhou para o céu, ele levanta os olhos para o céu. Glória a Deus. Se você está passando alguma coisa, pare de olhar para as coisas e olhe para o céu. Pare de olhar ao seu redor, pare de olhar para o seu passado, pare até de olhar para o seu futuro e olhe para o céu. Levante seus olhos para o céu. E ele gostava disso, de levantar os olhos para o céu, como diz assim: meu negócio agora é linha direta com o céu, é eu e ele. Se você está aqui, irmão, você está passando muita luta, ou já vem por muitos anos, pare de olhar para tudo e olhe para o céu. Aleluia! Segunda coisa que Jesus fez, e a gente vê, quando ele olha para o céu, sabe o que ele disse? Pai. Ou seja, ele se relacionava com Deus como seu pai. Não era só o Deus dele, que ele era Deus dele, mas era o Pai. Então você tem um Deus que é Pai. Aleluia. Seu Deus não é só Deus, é Deus Pai. E essa foi uma das revelações mais maravilhosas que Jesus trouxe, a paternidade de Deus. Deus não é só o poderoso, o todo-poderoso, que ressuscita mortos, mas é o Deus Pai. Você tem um Pai. Você não é órfão, entendeu? Você tem um Pai chamado Deus, todo-poderoso, está lá no céu, de boa, com todo poder, com toda autoridade, está lá sentadão. Então quando você levantar os olhos para Ele, não fique: ai meu Deus, é só, né? Mas tem isso, irmão. Mas não fique choramingando: ai meu Deus, não sei o que lá, e agora? Ficou difícil demais, está impossível a solução. Não, olhe para Ele e diga: meu Pai, estamos juntos, estamos juntos. Aí ele fala: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Terceira coisa que Jesus fez, que é para a gente viver. Se você pegar isso aqui, pode esquecer o resto todinho, fique só com isso. Ele tinha certeza, eu vou explicar, da anuência do Pai, ou seja, da atenção, da comunhão, da participação, da parceria. Ele dizia: Deus, eu sei que o Senhor é meu parceiro, meu Pai. O Senhor não é só meu Pai também, mas o Senhor é meu parceiro nesse ministério. Eu não vim aqui para fazer minha obra sozinho, não. A obra é nossa. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Tu és meu parceiro. Deus é seu parceiro, irmão, no sentido bom da palavra. Você pode entender que Deus vai participar da sua história, que Ele mesmo criou. Deus não... A gente crê, na teologia a gente chama de teísmo, a gente crê num Deus teísta, ou seja, um Deus que fez e sustenta todas as coisas. E não um deísta, que criou e foi-se embora, tirou férias, sei lá onde está, e deixou, fez as leis, deixou a gente se bagaçar aí. Nosso Deus não, Ele fez tudo e Ele controla todas as coisas, sustenta todas as coisas. Aleluia. Então Ele tinha certeza dessa participação do Pai. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando assim para esse povo saber que o Senhor me ouve, né? Ele diz. E aí a gente vê a quarta coisa. E aí diz assim: eu estou falando para que eles saibam que o Senhor me ouve, porque eu quero que eles creiam. Aí a gente vê a quarta coisa, irmão. Tudo que ele fazia tinha um interesse em que as pessoas fossem para a fé. Ele disse: eu quero
que eles entendam isso que eu vou fazer agora, essa ressurreição, mas eu quero que eu vou fazer isso não é para me aparecer, não é para dizer que eu sou, né, o tal, bam, é para que eles creiam. Que coisa maravilhosa, né? É para que eles creiam que eu estou aqui fazendo esse milagre, esse sinal. É para que eles creiam. Então, o que a gente fizer aqui, irmão, é para que eles creiam. O que acontecer com a nossa vida é para que eles creiam. Às vezes é coisa ruim, a gente sofre, até chora, mas a gente se levanta e vai dizer, se levantou. Aí eles vão dizer, se levantou, né? E eles vão dizer, eu creio também. Eu quero o Deus deles. E a Bíblia fala, eu acabei de dizer que muitos acreditaram, outros não, mas muitos acreditaram. E os discípulos cresceram em fé. Aleluia. E a última coisa é que depois dele olhar para o céu, dele dizer Deus é o Pai dele, depois dele dizer Deus eu sei que o Senhor está comigo nessa, e dele dizer é para que eles creiam, ele fala como quem tem autoridade. Lázaro, sai para fora. Ele diz, agora eu tenho autoridade. E a autoridade vai vir dessas outras coisas, irmão. A autoridade não vem de outro lugar, a não ser do olhar para o céu, do se relacionar com Deus como Pai, ter certeza de que Ele está junto nessa obra e de que Ele quer salvar os outros. Às vezes fica pensando, por que Deus vai me usar você? E principalmente se for sinais e maravilhas, que eu sou um dos que acho que Deus não faz porque a gente vai se engrandecer. Eu acho que Deus ainda não derramou aquela bênção mesmo que a gente diz bem assim, meu Deus, porque a gente vai achar que a gente é alguma coisa e vai se engrandecer, e Deus vai dizer, não é para isso, é para que os outros acreditem que eu faço através de você. Mas aí ele fala, a quinta coisa é que ele fala como quem tem autoridade. E a autoridade é o resultado da vontade de Deus e a sua glória. Você vai ter autoridade, eu vou ter autoridade se eu fizer a vontade de Deus e glorificar a Deus. Aí Deus vai dizer, eu dou autoridade, a autoridade é sua. Mas se eu fizer as coisas e não for a vontade de Deus, por mais bonito que seja, e que não seja para a glória de Deus, Deus não vai referendar, entendeu? Ele não vai carimbar e vai dizer, eu carimbo, assina embaixo, o que você disser, assina embaixo. Mas Deus vai assinar embaixo da sua petição, quando Ele vê que você está dentro de um plano da vontade dEle. Jesus ressuscitou Lázaro porque havia um plano estabelecido, uma vontade. Então, amados, quais os porquês da sua vida e da minha vida? Quantos porquês você tem? Quando você sair hoje, amanhã, sei lá, sente, escreva. Quais são os seus porquês? E fale com Deus. Diga, isso aqui, Deus, eu tenho essa dúvida. Deus, né, eu vejo isso assim, aconteceu isso. Faça, coloque. E depois faça como Jesus. Olhe para cima, olhe para o céu. E diga, Pai, eu estou fazendo isso aqui, não é porque o Senhor é todo poderoso, mas porque o Senhor é meu Pai, né? E eu sei que o Senhor é Deus de comunhão, tem interesse de que eu seja o que o Senhor tem para mim, para que os outros creiam. E eu vou usar da autoridade. Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe, irmãos. E que a gente medite, né, dia e noite nas palavras do nosso Pai. Vamos ficar em pé para a gente orar, queridos. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome.